Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 30, intitulada O Mundo e o Mal. Emmanuel destacou a passagem narrada por João, no capítulo 17, versículo 15, que nos traz as palavras ditas por Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vamos ver as considerações que o benfeitor faz sobre as palavras de Jesus. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma, sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, diante das palavras lindas de Emmanuel, trazidas a nós por Chico Xavier, vamos nos transformar, para melhorarmos o mundo que habitamos. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a Tua presença entre nós para darmos continuidade ao estudo da obra Paulo Estevão. É para nós importantíssimo saber-te perto, pois que iluminas o ambiente onde estamos. E pedimos também, Senhor, que permitas ao nosso anjo guardião que nos intua, que nos ajude a compreender as lições que teremos hoje. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos dar continuidade ao estudo, fazendo aquele breve retrocesso para nos situarmos na história. No último estudo, nós estávamos acompanhando o momento em que Saulo e Barnabé foram assaltados. Eles estavam acampados na noite, conversando, lembrando as coisas, as maravilhas de Jesus, os tesouros, e foram mal interpretados por dois malfeitores, que ao ouvir essas palavras de ventura e de riqueza e de tesouro, pensaram se tratar de algo material e assaltaram os dois. Levaram todo o dinheiro que eles tinham, todo o pouco dinheiro que tinham, levaram suas capas que os protegiam do frio das noites, e o pão
que ainda restava, e levaram também o pergaminho com a boa nova, pois que Saulo havia descrito como, Paulo, já Paulo, né? Paulo havia descrito como o tesouro. E realmente, quando eles perguntaram do que se tratava aquilo, Paulo falou que ali, aquele que entendesse, que lesse, encontraria o tesouro. E eles levaram. Barnabé ficou muito transtornado com aquilo, mas Paulo retirou das dobras da túnica aquele exemplar de pergaminho dado a ele por Gamaliel, que por sua vez recebeu de Simão Pedro. Então os dois celebraram com muita alegria o fato de terem ainda nas mãos o Evangelho. Depois disso, então, chegaram muito abatidos na Antioquia da Psídia, e, apesar de adoentados, né, Barnabé ficou deitado para tentar se recuperar, e Paulo, apesar de se sentir mal, ele seguiu atrás de trabalho, pois eles precisavam se sustentar. Né? E encontrou uma tenda, o seu dono, Ibrahim, e conversaram. E ele pediu emprego, mas o Ibrahim lamentou, apesar de ter gostado da figura, do jeito de ser de Paulo, ele não podia empregá-lo, porque o trabalho era pouco, ele tinha outros funcionários. Mas tanto Paulo insistiu, e explicando, né, que poderia aceitar uma tarefa qualquer, que fosse paga por alimento e um teto, para ele e para um companheiro enfermo. Por fim, Ibrahim cedeu e ele pôde, então, trabalhar ali. E levava sempre comida, né, refeição para Barnabé. Numa dessas idas de levarem refeição para Barnabé, ele não estava lá, Paulo ficou preocupado, mas, por fim, todos se alegraram porque Barnabé também havia conseguido um trabalho. Ele tinha se sentido melhor e saiu em busca de trabalho remunerado. E conseguiu numa olaria, a olaria do senhor Eustáquio. Depois, então, depois dessa alegria, né, desse alívio de um emprego remunerado, mais o abrigo e o alimento cedidos por Ibrahim, eles foram num sábado à sinagoga e lá foram convidados se queriam dizer alguma coisa, e Paulo aceitou o convite. E a sua pregação foi perfeita, começou com aquilo que ele era profundo conhecedor dos seus tempos de doutor da lei, que era a lei de Moisés, e depois introduziu Jesus no caminhar da história. Neste momento ele percebeu que alguns ficaram contrariados, né? Mas a grande maioria se sentiu tocada e interessada nas histórias de Jesus. Então, ali nós tínhamos os israelitas nessa cidade, né, que eram ricos e poderosos, mas eram minoria. Os gentios eram a grande maioria, e essa maioria o acolheu. Mas ficou lá, ouvindo as ofensas, sendo perseguido, né, ouvindo ironias, mas seguiu, não se abateu. E depois, então, ele cai muito doente e percebe que aquela doença que o estava acometendo vinha de algo do invisível, né? de adversários invisíveis, querendo impedir o trabalho da divulgação do Evangelho. Mas ele foi cuidado com muito carinho por aqueles lá da casa de Ibrahim, que já estavam encantados com ele, né? Que já o queriam muito bem. Então, só que depois disso, Ibrahim e Eustáquio, aquele que empregou Barnabé na olaria, começaram a sofrer
perseguições também, né? E ameaças. E sabendo disso, é óbvio que Paulo e Barnabé resolveram partir. Mas a igreja já estava fundada na casa de Ibrahim. Então, a palavra de Jesus, o evangelho, já permanecia na cidade. E para florescer, para seguir crescendo, né? E então eles saíram dali e foram para Icônio, levando uma vasta provisão de alimentos, né? Porque aqueles queridos cederam para eles, né? E uma carta dada por Eustáquio, uma carta de recomendação de Eustáquio para a sua irmã. Minto, a sua irmã, ao amigo Onesíforo. Eu não consigo gravar esse nome, Onesíforo. O amigo dele é Onesíforo, que morava na outra cidade. Então, chegando lá, apresentaram a carta para o Onesíforo e foram convidados a ficarem hospedados. No sábado, então, foram à sinagoga, onde Paulo despertou animadas discussões, né? E apesar da contrariedade dos judeus ricos, os gentios receberam a palavra de Paulo com profundo interesse. Daí depois, então, quando os israelitas tratavam da expulsão, eles queriam que expulsasse os dois, porque eles eram uma ameaça, né, ao judaísmo. E eles queriam logo expulsar os missionários. Algo aconteceu infelizmente, a favor dos israelitas, que foi o caso de uma jovem chamada Tecla, que ia sempre ouvir as pregações de Paulo, ficou a ponto de se fanatizar, né? E se apaixonou. O problema maior é que ela era noiva de um jovem chamado Tamires, né? E ela vivia com a sua mãe viúva, Teóclita, e ela se apaixonou, apesar de noiva, e esqueceu completamente dos compromissos, né? E só pensava nisso, só queria ouvi-lo, ela estava fanatizada mesmo. E ela, quando se declara a Paulo fica tomado de surpresa, né? Porque ele a trata como filha, a chama de filha, ele a trata como uma irmã em Jesus, que o afeto que os une é o afeto, é o amor trazido por Jesus, nada além disso. Tenta convencê-la. E quando ele está conversando com ela, que já está arrasada, triste com o que ele está dizendo, afinal ela está apaixonada e cega, né? Ele recebe quem chega é Tamires, o noivo, e já chega furioso, zangado ao vê-los ali, e realmente ele fica cheio de cólera, né? E Paulo deixou que ele falasse, né? E quando ele terminou, ele disse ao jovem noivo que a noiva dele, que Tecla, estava enferma, e era uma criança, e que não fazia nada sentido, mostrou a ele todo o trabalho que ele e Barnabé vinham fazendo, divulgação do Evangelho, a questão era Jesus, era o Cristo, e que não fazia nenhum sentido, porém, Tamires estava cego também. E na narrativa, Emmanuel nos traz que Paulo já percebia que aquilo tudo era trabalho dos adversários invisíveis, né, obsessores, né, nos nossos termos espíritas, que, encontrando brecha em Tecla, encontrando brecha em Tamires, fizeram essa revolução, essa intenção de atrapalhar a divulgação do Evangelho. Só que Paulo era firme em sua fé e conseguiu perceber isso também. Então, ele simplesmente falou a Tamires, olha, tudo que eu tenho a dizer é isso, você pode entender como quiser, mas a verdade é essa. Então, e se retirou.
né, e se retirou. E daí, então, nós paramos, fizemos a pausa na página 320, para quem tem essa edição do livro, do romance, no penúltimo parágrafo. Vamos ver aqui, 320, no penúltimo parágrafo. Vamos ver, então, se eu tomar uma aguinha, como segue essa história, né? Tamires, contudo, deixando entrever que padecia da mesma influência perniciosa, bradou enraivecido. Sois um feiticeiro imundo, esta é que é a verdade. Quer dizer, ele estava realmente transtornado e Paulo percebeu que a coisa era num outro nível, né? A coisa vinha no nível espiritual. Mistificador do povo simplório e rude, não passais de reles sedutor de moças impressionáveis. Insultais uma viúva, né, a Teócrita, né, a mãe de Tecla, e um homem honesto, ele próprio, né, um noivo ferido, Tamires. Qual sou, insinuando-vos no espírito frágil de uma órfã de pai. Espumava de cólera. Paulo ouviu-lhe as diatribes, né, as críticas severas, com grande presença de espírito, pois que tinha a consciência tranquila. Né, ele sabia, ele tinha consciência tranquila. Quando o moço cansou de esbravejar, o apóstolo tomou o manto, fez um gesto de despedida e acentuou. Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável. Mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes. E abandonou o recinto para ir ter com Barnabé. Deixou que ele ficasse pensando o que ele quisesse pensar. Ele se explicou. O jovem não entendeu e não podia ficar ali presenciando a cólera dele e sofrendo todas aquelas ofensas. Os parentes de Tecla, porém, não descansaram em face do que consideravam um ultraje. Na mesma noite, valendo-se do pretexto, as autoridades judaicas de Icônio ordenaram a prisão do emissário da Boa Nova. Era tudo que eles precisavam para afastá-lo, né? para humilhá-lo, para fazê-lo desacreditá-lo. Acho que a palavra melhor é essa. Né? A fileira dos descontentes afluiu à porta de Onesífero, vociferando impropérios. Apesar da interferência dos amigos, Paulo foi arrastado ao cárcere, onde sofreu o suplício de 39 açoites, nem 38, nem 40, 39 açoites. Pobre Paulo, acusado como sedutor e inimigo das tradições da família, ademais blasfemo e revolucionário, foi indispensável muita dedicação dos confrades recém-convertidos para restituir-lhe a liberdade. Então, aqueles que ele recém havia conhecido, a quem ele, com o seu discurso, com as suas palavras, levando o evangelho, havia recém-convertido. Foram esses confrades que o ajudaram. Só que, depois de 5 dias de prisão, com severos castigos, Barnabé o recebeu, exultante de alegria. Então, para ele ser levado em liberdade até o companheiro, Barnabé, levaram 5 dias. E lá dentro ainda levando severos castigos. O caso de Tecla revestira proporções de grande escândalo, mas o apóstolo, na primeira noite de liberdade, reuniu a igreja doméstica, né, a reunião, essa igreja que já estava funcionando na casa de Ibrahim, fundada com Onesífero, Ibrahim foi na outra cidade, e esclareceu a situação para conhecimento de todos. Barnabé considerou impossível ali ficarem por mais tempo. Novo atrito com as autoridades poderia prejudicar-lhes a tarefa. Paulo, entretanto, mostrava-se bastante resoluto. Se preciso,
voltaria a pregar o evangelho na via pública, revelando a verdade aos gentios, já que os filhos de Israel se compraziam nos desvios clamorosos. Então, apesar de não poder mais pregar na igreja aberta no lar de Onesíforo, ele se propunha a pregar nas ruas, na praça que fosse, né? Chamado, porém, a opinar, Onesíforo ponderou a situação da pobre moça, transformada em objeto de ironia popular. Tecla era noiva e órfã de pai. Tamires havia criado a lenda de que Paulo não passava de poderoso feiticeiro. Se na qualidade de noiva ela fosse encontrada novamente junto do apóstolo, mandava a tradição que fosse condenada à fogueira. Ciente das superstições regionais, o ex-rabino não hesitou um minuto. Deixaria Icônio no dia imediato. Não que capitulasse diante do inimigo invisível, não que ele tivesse medo do assédio invisível, né? Mas porque a igreja estava fundada, já estava feito, o evangelho já seria dali em diante pregado, né? E não era justo cooperar no martírio moral de uma criança, porque ela poderia procurá-lo novamente. Como que ele ia saber se ela não ia fazer isso, né? Então, evitando que isso acontecesse, para que ela não fosse prejudicada e condenada à fogueira, como era a tradição, né, do local, então eles resolveram partir. A decisão do apóstolo mereceu aprovação geral. Assentaram-se as bases para a continuação do aprendizado evangélico. Onesíforo e os demais irmãos assumiram o compromisso de velar pelas sementes recebidas como dádiva celestial. Então, eles seriam aqueles que divulgariam o evangelho na cidade. No curso das conversações, Barnabé estava pensativo. Para onde iriam? Não seria justo pensar na volta? As dificuldades avultavam dia a dia e a saúde de ambos, desde a internação nas margens do Cestro, era muito inconstante. Eram muitas caminhadas por vias difíceis, né? Lugares intransponíveis, e noites ao léu, né? Assim, ao céu aberto, tudo era muito difícil, né? Uma alimentação frugal. Então, a saúde de ambos estava abalada mesmo. Então, Barnabé estava preocupado com isso. O discípulo de Pedro, contudo, conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro, né, ele sabia bem com quem ele estava convivendo, né, o seu amigo Paulo, esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontânea e naturalmente. Em socorro dos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade. Quando pretendem partir? Amanhã, respondeu o apóstolo. Mas não será melhor repousar alguns dias? Tendes as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites. O ex-doutor sorriu e falou prazenteiro. O serviço é de Jesus, não é nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Então, para ele era inconcebível não seguir. Parar para se preocupar com ele mesmo. Né? Ele tinha mais a se preocupar, que era levar a palavra do Evangelho, a palavra do Cristo. Seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Voltareis a Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Barnabé, então, ouvindo isso, né, aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, enquanto o companheiro retrucou. Certo que não. Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Licaônia? Então, agora temos aqui uma nota da editora, né, falando sobre a Licaônia.
tratar-se de uma província romana, uma região da Ásia Menor, de acordo com Atos, capítulo 14, versículos 6 a 11, Derbe e Listra eram cidades da Licaônia. Então, vamos procurar aqui, vamos rever aquele mapa. Temos aí a Licaônia, né? Então, era essa a intenção de Paulo, era partir para Licaônia. Eles estavam ali em Icônio. Conseguiram localizar? Eu vou deixar o mapa aqui um pouquinho para vocês poderem se localizar, tá bem? Olhando agora para o ex-levita de Chipre, né, olhando para Barnabé, como a solicitar a sua aprovação, acentuava: marcharemos em frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do Evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo da verdade e da nova fé? Esse batismo aqui no sentido de algo novo, receberem algo novo, né? De se tornarem diferentes, né? Seria a renovação, acho que é a palavra ideal. O companheiro fez um sinal afirmativo e concordou resignado. Sem dúvida, iremos para frente. Jesus nos auxiliará. Fé, fé, fé e fé. Os dois tinham de sobra. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, né, essa cidade de Licaônia, bem como os costumes interessantes de sua gente simples. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva, por nome Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem. Os dois pregoeiros, né, os dois missionários do Evangelho, rejubilaram-se, principalmente Barnabé. Não cabia em si de contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados, morando sabe-se lá onde. Então, a notícia de que a irmã de Onesíforo ia poder hospedá-los, aquilo era reconfortador, né? No dia seguinte, sob comovidos a deuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Após viagem penosíssima, os trajetos eram muito cansativos, exaustivos e distantes, né? Após viagem penosíssima, chegaram à pequena cidade, em um crepúsculo pardacento. Estavam exaustos. A irmã de Onesíforo, no entanto, foi pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Então, temos aqui já a alusão ao Timóteo, né? E aqui veremos, então, acontecer esse encontro histórico, né, bíblico, do novo evangelho, quando depois temos, né, as cartas, né? Mas aqui temos, então, o encontro de Paulo e Timóteo, a quem Paulo escreveria as duas epístolas, né? E que, sendo que a primeira carta, ele manda para Timóteo como para orientar, né? A Timóteo como conduzir a igreja de Éfeso, né? E a segunda, levando considerações a Timóteo, para que ele se sentisse encorajado, né, a prosseguir, se manter firme na fé, se manter firme em seu ministério e a cuidar daqueles que estavam à sua volta, que era o rebanho de Deus. E muitos afirmam que
talvez tenha sido essa a última carta escrita por Paulo, né? Essa carta, essa segunda epístola a Timóteo, em que ele o orienta, né? Sobre como se manter, né? no seu ministério. Então, temos aqui esse encontro, né? Os mensageiros da Boa Nova foram recebidos nesse lar com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para ambos. Conforme seu hábito, Paulo referiu-se, na primeira oportunidade, ao desejo imenso de trabalhar durante o tempo de sua permanência em Listra, de modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica, mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Seriam seus hóspedes. Bastava a recomendação de Onesíforo para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Listra era uma cidade muito pobre, possuía apenas 2 tendas humildes, onde nunca se faziam tapetes, quer dizer, onde ele não conseguiria trabalho. O lugar era pequeno, simples, cheio de gente simples, né? Então, ele não encontraria trabalho. Então, eles ficariam hospedados com ela. E ela era viúva, né? de um homem abastado. Então, ela era rica, né? Paulo estava muito sensibilizado com o acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, então temos aí, né? Ele conheceu Timóteo com 13 aninhos de idade. Tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Ele estudava, o menino estudava. Deixou o apóstolo que as 2 senhoras comentassem as revelações em companhia do mesmo, até que fosse chamado a intervir. Quando tal se deu, aproveitou o ensejo para fazer a primeira apresentação do Cristo ao coração enlevado dos ouvintes. Ele escolheu o momento certo, o momento adequado para trazer Cristo, né, à conversação, trazer o Evangelho. Tão logo começou a falar, observou a profunda impressão das 2 mulheres, cujos olhos brilhavam enternecidos, mas o pequeno Timóteo ouvia-o com tais demonstrações de interesse que muitas vezes lhe acariciou a fronte pensativa. Né? Que gesto de carinho, né? Ao ver que Timóteo estava ali interessado, muito interessado em tudo que estava escutando, então Paulo acariciava. Que bonito, né? Os parentes de Onesíforo receberam a boa nova com júbilos infinitos. No dia imediato, não se falou de outra coisa. O rapaz fazia interrogações de toda espécie. O apóstolo, porém, atendia-o com alegria e interesses fraternais. Tudo que Paulo gostava, né? Era de ensinar, de falar de Jesus, de falar do Evangelho. Durante 3 dias, os missionários entregaram-se a caricioso descanso das energias físicas. Eles puderam se refazer, não é? Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto do grande curral onde as cabras se recolhiam. E se nós formos ver, pesquisar essa cidade, né, de Listra, ela tinha as cabras, as criações de cabra, como um dos que a gente fala, daquilo que mantinha, né? As criações de cabras eram o que mantinha a cidade. Né? Existia muitos criadores, né, de cabras. Somente o que vem avalizar o que, mais uma vez, não podia ser diferente, o que Emmanuel nos traz, né? Sempre trazendo informações da época, né? Lembrando que esse livro foi em 42, não foi?
42, vamos confirmar? 42, vamos aqui. 42, a primeira edição. Então, vamos prosseguir. Somente no sábado, procuraram tomar contato mais íntimo com a população. Listra estava cheia das mais estranhas lendas e crendices. As famílias judaicas eram muito raras, e o povo simplório aceitava como verdades todos os símbolos mitológicos. Então, nós vemos que ali os judeus eram poucos, né? Então, o conhecimento da lei de Moisés e dos costumes judaicos eram esparcos, né? Parcos, e os moradores, os demais, né? Eles eram eles aceitavam, né, os deuses mitológicos, né? Então, é bem diferente de um Deus único para de múltiplos deuses, né? A cidade não possuía sinagoga, mas um pequeno templo consagrado a Júpiter, né? Júpiter, que os camponeses aceitavam como o pai absoluto dos deuses do Olimpo, aqui sofrendo grande influência grega, né? Então, temos aqui uma nota da editora, falando sobre Júpiter, o rei dos deuses, soberano no Monte Olimpo, e deus do céu e do trovão, corresponde a Zeus na mitologia grega. Então, na mitologia, nas crenças romanas, né? E na crença grega. Havia um culto organizado. As reuniões efetuavam-se periodicamente, os sacrifícios eram numerosos. Em uma praça nua, né, uma praça sem nenhum enfeite, né, sem nenhum adorno, movimentava-se o mercado parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. Deixa eu tirar aqui. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Quem seria aquele estranho? Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verdeiras, quer dizer, esqueceram as compras, né, ali do mercado. Né? Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. O apóstolo falou, primeiramente, das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno, e em seguida passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas, fazendo chacota, né? Inflamado de fervor na sua parenética, na sua fala, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Então, ali, lembrando até do próprio estado de espírito, vendo Estevão pregar, falando em curas, e aquela gente humilde, doente, à volta deles, né? Aquilo trouxe a lembrança da cura que ele viu Estevão fazer. Crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. Ciente de que Jesus estava com ele, né? Olhou naquela multidão, né? E à distância de alguns metros enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de Listra aproximou-se, bracejando no solo e sentando-se com dificuldade. Fixou os olhos no pregador, que
que o observava sumamente comovido. Renovando os valores de sua fé, Paulo contemplou-o com energia e falou com autoridade: Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão deu gritos surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. Conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida. A cidade era pequena, né? Todos conheciam aquele aleijado. Sabiam que ali ele realmente era aleijado, que não era uma farsa. Então, diante daquela cura, não havia dúvidas. Muitas pessoas se ajoelharam. Outras correram aos 4 cantos de Listra para anunciar que o povo havia recebido a visita dos deuses. A praça encheu-se em poucos minutos. Todos queriam ver o mendigo reintegrado nos seus movimentos livres. Espalhou-se o sucesso rapidamente. Barnabé e Paulo eram Júpiter e Mercúrio, descidos do Olimpo. Os apóstolos, jubilosos com a dádiva de Jesus, mas profundamente surpreendidos com a atitude dos licaônios, perceberam logo o mal-entendido. Em meio do respeito geral, Paulo subiu de novo à tribuna improvisada, explicando que ele e o companheiro eram simples criaturas mortais, realçando a misericórdia do Cristo, que se dignara ratificar a promessa do Evangelho naquele minuto inesquecível. Debalde, né, em vão, porém, multiplicava os seus esclarecimentos. Todos lhe ouviam a palavra genuflexos, ajoelhados, em atitude estática. Foi aí que um velho sacerdote, paramentado segundo os hábitos da época, surgiu inesperadamente, conduzindo 2 bois engrinaldados de flores, com ademanes, né, com gestos e mesuras, reverências solenes. Em voz alta, o ministro de Júpiter convida o povo ao cerimonial do sacrifício ao Deus vivo. Paulo percebe um movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força dos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito: Não cometais sacrilégios, não somos deuses, vedes, somos simples criaturas de carne. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os 2 touros pacíficos que se puseram a devorar as verdes coroas. Libertou aqueles bois que tinham sido trazidos para o sacrifício. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração, no qual pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Grande triunfo, disse Barnabé quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas. O Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redargueu. Quando recebemos muitos favores, olha a reflexão que Paulo nos traz. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Algo a pensar, né? Algo como ele estava comparando com a chegada de Jesus, que foi ovacionado, que jogaram as folhas, né, para eles passarem, as mantas, as capas, e que o rico ia pisando. E dias depois, ele era crucificado.
Era algo a realmente pensar. O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Eu estou lembrando aqui como que a gente fala? Antes da tempestade, né? Temos antes da tempestade a calmaria. Então, a calmaria vem seguida de uma tempestade. É isso aqui que fez com que Paulo parasse para pensar. Um triunfo, né? Algo bom e algo sério depois. Lloyd e a filha, continua Emmanuel, estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. Então, apesar dos pesares, apesar da maioria, né, dos moradores serem, não aceitarem o que eles mostraram, né, como sendo de Cristo e sim como dos deuses, né, ele conseguiu fundar o primeiro núcleo de cristianismo. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, Lloyd, né, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Então, ali no lar de Lloyd, tínhamos ali um núcleo de cristianismo. Tal como em Nea Pafos, estabeleceram-se em um casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o evangelho, numerosas, não eram poucas, né? Durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte carecidos de imediata assistência. Então, estamos aí, né? Eles conquistaram a atenção, a fé, né? Começaram já a mexer com a fé daqueles da cidade, né? Aquelas pessoas humildes. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio relativamente aos dois desconhecidos. E foi isso o bastante para que se turvassem os horizontes. Eles foram buscar notícias na cidade de onde eles vinham. Os comissionários regressaram com um acervo de notícias ingratas. Nós sabemos, né? O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido intramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros, e com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas. Desde a chegada dos dois desconhecidos, que falavam em nome de um novo profeta, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. Então, aqui já sentenciaram Paulo ao apedrejamento. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. No sábado imediato, ao entardecer, foi até a praça pública, onde, mais uma vez,
anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logradouro apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando, aos gritos furiosos dos mais exaltados, começaram a chover pedras em barda, quer dizer, pedras em grande quantidade. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Certo mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte, para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Então, vemos aqui Paulo, certo de que ia morrer apedrejado. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu o sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar suplicando socorro, mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauto, cuidadoso, e murmura-lhe no ouvido: Calas-te se queres ser útil. És tu, Gaio? Exclamou o pequeno de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. Sim, disse o outro baixinho. Aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. Sim, não, desculpe. E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: Não temos tempo a perder. Não tardará que o levem ao monturo, ao monte de lixo. Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros até que eu consiga prevenir tua mãe. Separaram-se imediatamente. Ralado de aflição, o rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro. Prevalecendo-se da situação em que não se observavam diretrizes prévias, Gaio insinuou-se. Aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo e bradou: O feiticeiro está morto. Sua figura gigantesca despertara as simpatias da turba inconsciente. Estrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações bradavam os mais perversos: fora das portas, feiticeiro ao monturo, feiticeiro ao monturo. O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração com gestos de ironia, falou à multidão satisfeita: Levarei os despojos do bruxo. A turba fez um alarido ensurdecedor, e Gaio procurou arrastar o missionário com a cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos até que, atingindo um local deserto, um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto na montoeira do lixo. O latagão inclinou-se como a verificar a morte do apedrejado e, observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou: Deixemo-los aos cães, que se incumbirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. E seguindo o líder daquela tarde, a multidão batia em retirada, enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite que começava a fechar-se. Correndo a um poço mofino, não muito distante, e que se destinava à serventia pública, o pequeno encheu o gorro impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido.
Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem listrense assentou-se ao seu lado. Banhou-lhe a testa ferida com extremos de carinho. Mais alguns minutos e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo o informou de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre por sequestrá-lo aos propósitos criminosos da turba inconsciente. É muita fé. Decorridas 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se. Muito aflito, Barnabé deixara o leito, não obstante o estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que, avisadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos rendiam graças a Jesus enquanto Paulo tomava pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar das sevícias físicas, dos maus tratos, o tecelão de Tarso levantou-se e regressou à casa com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhe oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os 2 emissários da Boa Nova temiam a agressão do povo, as generosas senhoras que os haviam hospedado e socorrido. Era preciso partir para evitar maiores incômodos e complicações. Em vão, a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde, Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu para que não partisse. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenarem as instruções necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer em direção a Derbe, que ficava algo distante. Vamos trazer novamente aqui o mapa, não é? Nós temos ali Listra, e do lado teremos Derbe, aqui mais adiante, né? Saindo aqui de Listra, seguindo aquele caminho para baixo, teremos Derbe. Né? E era bem distante mesmo, né? Mais distante de que Icônio de Listra. Então, de Listra a Derbe tinha uma grande distância a percorrer. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho no qual haveriam de estagiar mais de um ano. Embora entregues ao trabalho manual com que ganhavam o pão da vida, os 2 companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse da gente simples pelo evangelho da redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambiente de muitas alegrias. Então, nós temos aqui em Derbe os missionários fundando umas pequenas comunidades cristãs, com muitas alegrias. Né? E nós vamos, então, aqui, neste momento, fazer a pausa de nosso estudo para dar continuidade na próxima semana. Quantos acontecimentos, não é mesmo? Quantos acontecimentos. E assim segue a viagem missionária de Paulo e Barnabé. Vamos orar? Mestre amado, agradecemos, Senhor, a possibilidade de hoje nos curvarmos diante das histórias trazidas por Emmanuel sobre a caminhada missionária de Paulo e Barnabé. Senhor, que possamos aproveitar os ensinamentos, trazê-los para a nossa vida diária e seguir como ambos
o caminho que nos levará ao encontro do reino de Deus. Acompanha-nos, Senhor, próximo a nós, nesta semana que nos separa de nosso próximo encontro de estudo. Abençoe nossos lares, nossos afetos, e que assim possamos seguir progredindo. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãs e irmãos queridos, aqui nos despedimos, marcando o encontro para a próxima semana, se Deus quiser, aqui no canal Videira Espírita, para dar continuidade ao romance Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.